Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa, aonde viemos buscar orientações para nos posicionarmos de forma segura nessa escola que é a Terra. Abençoa-nos, Senhor, e que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington. Boa noite a todos. Com muita satisfação que aqui nós encontramos mais uma vez nessa oportunidade, 18 de abril de 1857. Aqui estamos em 2021, saboreando, utilizando e usufruindo da doutrina espírita para nos esclarecer, para nos abrir os olhos e fazer com que nós entendamos cada vez mais e melhor as palavras e ensinamentos de Jesus. Ensinamentos de Jesus esse que sempre estamos voltando, pegando essa referência histórica para trazer nos nossos dias atuais, porque ainda conforta, preenche o nosso coração, amplia o nosso horizonte e nos dá força. Força para seguir, para continuar, para ver outros ares, ver além daquilo que nós concebemos como real. E isso é importantíssimo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e progresso espiritual. Vivemos numa fase muito complicada, não só localizada, situada numa família, uma pessoa, numa região, mas numa situação que engloba o nosso planeta Terra. Essa nossa morada passageira, porque aqui estamos de passagem, utilizando esse orbe terreno para nos aprimorar, para cada vez mais aplicar as nossas potencialidades. E essa parábola, a parábola dos talentos, na visão espírita, vem nos esclarecer muito e muito mais do que o Mestre Jesus lá atrás falara. Naquela linguagem, naquela forma, naquela estruturação textual que para nós hoje em dia, ao ler, achamos meio bruto, meio severo, né? Mas entendendo, acompanhando a evolução nossa e a evolução do conhecimento e da bondade divina de Deus, compreendemos melhor aonde, o sentido aonde ele quer chegar. Jesus utilizava muito naquele período, naquela época, as parábolas, essas narrativas, trazendo situações e fatos da vida comum, mas com um sentido oculto, superior, para que possamos entender a cada um a seu tempo e a sua época. E assim caminhando, nós vamos entendendo. Observamos como Jesus, que capacidade, que elevação tinha o Mestre Jesus, de usar essa estratégia pedagógica para lá atrás, nos auxiliar na compreensão de algo muito distante daquilo que nós concebíamos e entendíamos, para fazermos alçar um pouco mais dessa vida espiritual. Porque até então nós estamos sempre procurando, encarnados, sempre num processo, numa linha horizontal, plana, olhando sempre para o que está aqui ao nosso redor, ao nosso lado e principalmente ao nosso contato, ao nosso tato, ao nosso olfato, aos nossos sentidos materiais. Mas há a questão, o entendimento de também olharmos esse plano horizontal, que nos eleva a nossa alma, a nossa capacidade para além dessa situação temporal que aqui estamos e vivenciando. E nessa noite de hoje, vamos aqui, primeiramente, ler aqui por completo a parábola dos talentos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para depois desdobrarmos essa linguagem, esse fato, essa colocação do Mestre Jesus à luz hoje da doutrina espírita para nos esclarecer, para acender uma pequena vela, um lampião, diante de uma escuridão que nós nos encontramos, na compreensão, na falta de compartilhamento, de sentimento comum e comunitário. E também um sentimento que nós temos diante de tantas situações difíceis que nós estamos vivendo, muitas das vezes achamos, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo, não tenho força, ficamos inertes, ficamos parados, achando que nós não temos o que contribuir, o que fazer, o que promover. Ficamos parados, atônitos, diante de tamanha situação que estamos vivendo. Calma, temos que ter calma nesse momento, uma boa compreensão, respirar e começar a entender, passo a passo, as coisas, e olhar para dentro de si, ver as reais valores e potencialidades. Vamos aqui na parábola dos talentos. Porque assim, e como um homem que, ao se ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu
a um 5 talentos. Talentos naquela época era realmente dinheiro, valor monetário. Então deu 5 talentos. E ao outro 2. E ao terceiro, outro deu somente 1. A cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera 5 talentos foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Sepultou o dinheiro. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou as contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui, tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes coisas. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas aonde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo o Senhor, lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e deixou ao que tem 10 talentos, porque o todo o que tem, dar-se-lhe-á mais, e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. O servo inútil. E o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali severa, de choro e ranger dos dentes. Observamos aqui essa linguagem que é forte, mas para os padrões da época era normal, usual. Não tinha essa força e essa pressão toda. Mas trazendo para os dias de hoje, e observando isso aqui à luz da doutrina espírita, compreendendo cada passo, cada situação e sequência desse processo, desse ensinamento do Mestre Jesus, nós vamos aqui observar os talentos. Esses talentos ocultos, que no caso, aqui os talentos eram o dinheiro, moeda em espécie, para que cada um pudesse ali produzir e fazer com que rendesse. Aqui nós vamos ver outro tipo de talento. Outro tipo de talento que também existe, os talentos espirituais, os talentos, as aptidões do ser, do homem, para que seja desenvolvido. Observamos aqui que existem 2 personagens interessantes aqui. Existe o Senhor, que aqui nós vamos entender como Deus. E os servos aqui são os homens, todos nós que aqui estamos. E os talentos são os bens e recursos materiais, os recursos espirituais que são oferecidos a cada um de nós. Pois nós temos os recursos materiais e os recursos espirituais ao nosso dispor. Primeiro, esse instrumento que nós temos, esse corpo, ao nascer, ao encarnar, esse corpo que nós temos. E os recursos espirituais são aqueles todos que nós vamos ganhando através do nosso esforço, da nossa prática, por meio do nosso livre-arbítrio. E quando aqui fala que o Senhor foi para outros países e depois voltou, é a distância que o Pai dá a cada um de nós pelo livre-arbítrio de podermos das nossas decisões, das nossas ações, do nosso promover em fazer as coisas que nós vamos fazendo através do nosso livre-arbítrio, para que alcançarmos o quê? Pelo nosso mérito. É uma distância que o Pai dá a cada um de nós para que todos nós evolua,
progrida, desenvolva através das nossas capacidades. E continuando, para que empregue em benefício próprio do próximo. Observamos aí que todos os bens materiais que temos, todos os bens espirituais que vamos adquirindo, é para o nosso próprio bem e também para o bem do próximo. Observamos aqui um momento em que observamos que, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, vamos amelhando pelo nosso esforço, pela nossa postura em produzir, em cada vez mais render as aptidões, os recursos, os talentos que nós temos, seja eles os recursos materiais que nós temos, os recursos espirituais, as virtudes, ela é necessária para nós, mas também que ela seja compartilhada. Que na medida que compartilhamos, mais cresce esse bolo, mais se desenvolve esse bolo e mais interagimos e compreendemos melhor e com mais tenacidade aquilo que é essencial para cada um de nós. Aquilo realmente que não nos pode nos faltar em qualquer situação, em qualquer circunstância da nossa vida. Seja aonde estejamos, esteja aonde estejamos encarnados, como estamos aqui agora, ou estejamos no plano espiritual. O que é essencial, o que é fundamental, esteja conosco. Então observamos esses benefícios que nós temos e que muitas das vezes nos esquecemos ou apequenamos muito ele, da nossa ótica de vista, menosprezando, desvalorizando os nossos recursos e não pondo em atividade, não pondo em benefício próprio. Então observamos como os talentos são importantíssimos e como é importantíssimo utilizar esses talentos, esses recursos materiais, assim como aquele que nasceu com recursos materiais, ou através do seu esforço, do seu trabalho, da sua inteligência, do seu desenvolvimento, conseguiu amelhar vários recursos, dinheiro, investiu, aplicou, deva aplicar esse investimento, coisa, em benefício do próximo, em benefício da sociedade, para produzir, para render, para fazer com que haja uma promoção, não só sua, em recursos materiais, mas também que haja também daqueles que estão ao seu redor, que estejam também produzindo, promovendo, através do seu artifício, dos seus negócios, dos seus empreendimentos, possa também atuar e desenvolver, aplicar, crescer, transformar, laborear cada vez mais. Porque não façamos e pegamos esses recursos e vamos cavar, enterrá-lo, sepultá-lo, esses recursos. Não. Vamos trazer esses recursos e render. Essa mensagem que o Mestre nos mostra, tanto para os recursos materiais, quanto para os recursos espirituais, aqueles que cada um de nós tem esse cerne, essa semente em nós. E o tempo concedido para a movimentação desses bens são as reencarnações. A cada reencarnação é um tempo que nós recebemos para aprimorar esses recursos, para aprimorar as nossas aptidões e, com isso, desenvolver os recursos que nós podemos desenvolver com inteligência, com aspecto ético, moral, com a virtude, para que ele possa ser promissor, para que realmente traga benefício a cada um de nós. E a cada encarnação, a cada oportunidade de provas, de expiações, missões que nós tenhamos, é um momento divino, é uma bênção divina que o Pai Celestial nos dá a cada um de nós, para palmilhar, através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, da nossa autoestima, da capacidade de interagir com o outro, em busca, nesse processo da perfectibilidade, tão desejada por cada um de nós. E nesse processo, o que nós queremos? A felicidade. Mas uma felicidade constante, uma felicidade real, que alimente, que frutifique, que supere as demandas internas nossas de aflição, de desarmonia, mas que nos coloque em um outro nível de compreensão da vida e de tudo. Mesmo em situações desorganizadas, mesmo em situações que nos causam certa estranheza, mas o equilíbrio, o ponto de entender e compreender, como se estivesse do alto da montanha e vindo toda aquela planície, todo aquele desenrolar e desenvolver, que se acontece naquela região. O equilíbrio, a calma para perseverar, para utilizar a inteligência, o bom senso, faculdades tão imprescindíveis e reais que nós somos dotados. Porque a nossa inteligência não está no corpo, não está no órgão que nós temos,
não está no cérebro. A inteligência é um atributo do espírito. Ela independe do órgão que aqui está, que se encontra. Esse corpo, esse órgão que nós temos, ele é destrutível, irá perecer com o tempo, mas a alma e sua inteligência, a sua vontade, não. A cada passo, a cada medida que se vai utilizando, usando, aplicando e investindo a nossa inteligência, mais ela surtirá efeito, mais ela nos dará rendimentos favoráveis para o nosso crescimento, bem como o trabalho também do desenvolvimento moral irá nos trazer também o equilíbrio, o bom entendimento, irá canalizar a nossa inteligência, a nossa expertise, de uma forma harmônica, de uma forma promissora, que esteja em equilíbrio com as leis da natureza, que esteja em equilíbrio com o nosso próximo, com tudo aquilo que está ao nosso redor, com todos os seres. E esse ponto é importante para o nosso crescimento e entendimento, porque as reencarnações é necessária para o duplo progresso moral e espiritual. E esse entendimento a doutrina espírita nos traz, isso nos ajuda, nos conforta, nos esclarece, mas também nos dá uma demanda de responsabilidade. Porque até então nós achávamos que o progresso, a evolução, depende do intelectual. O intelectual agindo sobre a matéria, desenvolvendo a matéria, tornando a matéria inteligente, como muitos de nós achamos que a matéria é inteligente, né, que faz coisas mirabolantes, mas é o homem que produziu. É o homem que deu a ela detalhes, substâncias, requintes, detalhes, lógica, programação necessária e suficiente para que realize algumas operações, algumas situações. Mas é o espírito, é a alma, o ser inteligente. Esse princípio inteligente é que se desenvolve, que se aprimora. E nesse processo nós vamos crescendo e desenvolvendo, não perdendo a oportunidade de ver o quanto o valor moral, que cada vez nos chega de encontro, nos dá e nos traz a satisfação das coisas que nós temos. Que muitos de nós ainda pensam, eu tenho tudo, mas tudo que eu tenho, ainda me falta alguma coisa. E esse me falta alguma coisa, quando nós vamos nos esclarecer através das questões morais, nós vimos o quanto nós estávamos equivocados ou estamos equivocados e começamos a traçar um novo caminho através do nosso livre-arbítrio, da nossa postura e conduta e da nossa persistência em desatrelar de antigas ideias, de antigas situações, vícios e paixões para tomar um rumo certo, um caminho certo. Algumas situações nos chegam para essa direção em função da dor, do sofrimento, da perda, nos faz olhar, entender, alguma coisa está diferente. E esses impulsos são maravilhas para nós, mesmo sendo com a dor, com o sofrimento, que nos faz olhar para um outro ponto de vista, para um outro patamar, que estava oculto até então, para o nosso olhar, para a nossa atenção, para o nosso coração. E assim nós observamos como a justiça de Deus é soberana, como a justiça de Deus chega a cada um de nós, independente da condição social, física ou espiritual que estejamos, chega a cada um de nós. E para que ela possa chegar, há de se fazer necessário o nosso olhar, o nosso despertar, a nossa atenção, para que possamos crescer e entender cada vez mais o quanto isso é importante para a nossa evolução. E os servos possuem capacidades diferenciadas, aproveitaram diferentemente sua jornada evolutiva. Porque reparamos na parábola dos talentos, que ele deu a cada um valores diferentes, talentos diferentes, para que pudesse investir. E nós observamos, e através da doutrina espírita, que nos traz isso de maneira clara, concisa, que existe uma variada degraus, hierarquia, níveis de compreensão e entendimento dos espíritos. Pois somos criados simples e ignorantes, mas Deus cria sempre. Está sempre criando e sempre dando oportunidade a cada um de nós. E cada um de nós, à medida do nosso esforço, nós vamos desenvolvendo, empenhando, progredindo, aperfeiçoando nas oportunidades que Ele nos dá. Alguns recalcitram nesse processo, demoram, mas chegarão, porque todos nós estamos fadados à perfeição, à perfectibilidade.
Mas cada um de nós estamos num nível diferente, em função de quê? Do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. E cada um recebeu aquilo de acordo com o seu desempenho. Então observamos a justiça de Deus, que poderíamos olhar, mas um deu 5, 2 e 1 só. Mas observamos a oportunidade, o nível de entendimento de cada um. E observamos aquele que recebeu 5, o quanto ele imediatamente entendia a característica do Senhor, como se o agia e pensava, ele logo saiu para investir, para promover, para fazer render, produzir aquele valor. O outro também foi, mas aquele que recebeu 1, ele mais temeu, teve mais medo do Senhor, teve mais medo de Deus, do que ele faz, do que ele possa promover, e ficou parado, inerte, sem fazer nada, não fez render, não entendeu, não raciocinou, não conseguiu utilizar uma compreensão mais ampla para poder desenvolver as suas atividades, os seus valores, os seus potenciais que ele tem espirituais. Então observamos que o primeiro e o segundo servo foram previdentes, foram solícitos e cuidadosos nesse processo, aplicaram os bens, aumentando-os. Já o terceiro raciocinou mal, buscou desculpas, inerte, ignorou, não deu atenção e enterrou o talento. E enterrar o talento, nós devemos estar sempre atentos para isso. Que em alguns momentos do nosso dia a dia, da nossa existência, às vezes nós enterramos nosso talento. Por uma frustração, por uma situação de comparação com o outro, e achamos que nós somos menos que o outro, e aí nisso nós começamos a enterrar e a parar e ficar inerte. São detalhes, situações que o mestre trouxe lá atrás, mas que nós, através da nossa capacidade de entender e compreender a nós mesmos, e o que nos afeta, vê que às vezes nós estamos enterrando o nosso talento, não dando valor a ele, não levantando ele à altura para que ele possa iluminar o nosso caminho, para que possamos galgar cada vez mais. Então, o mau servo nada produziu, não aproveitou a oportunidade para progredir. E a parábola transmite ainda um ensinamento de que o que terá, mais lhe será dado, e o que nada tem, o que pensa ter, será tirado. É interessante isso, mas isso é lógico. Aquele que produz, que promove, que trabalha, usa com os parcos recursos que tem, promove e realiza, ele se mostra capaz. Ele se mostra entendedor daquilo que está fazendo, ele tem vontade de aprimorar, mais lhe será dado. Mas aquele que não utiliza, que não investe, que não aplica, pouco lhe será dado, e aquilo que foi dado para investir será tirado, não. Vai ser zero o investimento. E nisso nós agimos na nossa vida social, nas demandas que nós temos. E assim nós devemos compreender isso e pormos em movimento, pormos as nossas aptidões a movimento. Todo aquele que é diligente e esforçado receberá o auxílio, proteção para que possa aumentar suas virtudes. E nós sabemos disso. Na medida que nós nos esforçamos, nos colocamos para o caminho, para caminhar, ao fazermos a nossa prece, a nossa oração, ou pedimos, ai meu Deus, ô Jesus, me ajuda nessa situação, que eu possa ter fé e continuar, nós estamos pedindo a ajuda do alto. E na medida da nossa intenção, da nossa busca, nós seremos alcançados. Nós seremos intuídos, nós seremos ajudados, mas através do nosso livre-arbítrio, para suprimir as dificuldades, para caminhar para algum lugar. Mas, todavia, aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa no seu caminho, não utiliza os seus dons, que nada faz para aumentar a sua capacidade, sofrerá situações pelo seu mobilismo, quando então, pelo estímulo da dor, do sofrimento, acordará para o progresso. Quantas situações nós vemos em função desta situação? Quantos recursos às vezes tem e não utiliza os recursos? Deixa como água parada, criando lodo, criando parasitas, água ficando podre, inerte, porque não está sendo desenvolvida. Quantas vezes nós fazemos e aplicamos isso em nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa atividade profissional, no nosso caminho, no nosso trajeto? Que não percamos tempo, que fiquemos atentos a esses pequenos detalhes. E não deixemos que a dor, o sofrimento nos alcance. Não esperemos a dor e o sofrimento nos alcançar para nos empurrar, para nos embalar em direção a outro entendimento. Não, fiquemos espertos, atentos,
senhores e cumpridores das situações que nós vivemos para caminhar de forma diferente, para olhar de forma diferente, sem precisar passar pela dor. Através do quê? Da nossa compreensão, da nossa humildade, de nós observarmos que nós não somos senhores de tudo, nem conhecedores de tudo. Não somos conhecedores de tudo. E nem sabemos tudo. Temos que pedir ajuda naquilo que nós não compreendemos e temos que auxiliar naquilo que nós entendemos, compartilhar aquilo que nós entendemos. É uma troca justa, é uma troca sadia e é uma troca que faz com que todos nós possamos crescer, cada um no seu nível de aperfeiçoamento, cada um no seu grau, mas crescendo sempre. E cada vez que todos nós, no conjunto e na individualidade, cresce, o ambiente físico que nós estamos aqui encarnado melhora. O ambiente espiritual, mental, dos desencarnados e encarnados, melhora. Se aprimora, se eleva, se equilibra e auxilia aqueles que estão precisando de ajuda. E ajudando aqueles que precisam de ajuda, nós estamos nos ajudando. Observamos como a harmonia do Pai Celestial é divina, ao ajudar, nós somos ajudados. E nesse processo, todos nós crescemos. Uma boa noite a todos, que possamos entender cada vez mais as nossas potencialidades e dar valor a elas. Paremos de diminuí-las, de colocá-las de lado, ou de ficar comparando. O nosso valor é menor que o do outro. Não. Cada um tem o seu valor e cada valor ele é importante, ele é necessário para cada individualidade dos espíritos que existe nesse universo criado por Deus. A cada um de nós, Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, as ferramentas necessárias e recursos necessários para que a cada reencarnação, a cada oportunidade, nós possamos, através do nosso esforço, utilizar esses recursos. Mesmo que não conseguimos chegar àquilo que nós desejávamos, mas pela perseverança nesse caminho, trilhando, mesmo não conseguindo, mas a nossa força, a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa convicção de fazer o melhor, mesmo com parcos recursos, demos de nós, demos de si, isso é importante para que lá na frente possamos ter o investimento do Senhor, nos dando mais para crescer, para avançar e para seguir. Uma boa noite a todos e que fiquemos em paz, em harmonia, com pensamentos elevados, porque isso é muito importante nos dias de hoje e nos dias de sempre, de toda a humanidade, para que assim possamos estar sempre com a nossa luz, com a nossa candeia acesa, iluminando o nosso caminho. É isso aí. Vamos aproveitar, né? E agora passar para a Valéria, que vai falar sobre a coragem. Que nós todos, ninguém está precisando de coragem, né? Não imagino. Boa noite a todos. É muito bom a gente poder estar aqui. A gente estava com saudade, né? Porque fica essa coisa de abre e fecha, mas hoje a gente conseguiu estar aqui, muito bom. E quando eu estava falando o tema da palestra aqui, o Washington falou coragem. Eu falei, ele falou, coragem para seguir Kardec? Né? Eu falei, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para a gente estudar, para a gente vir e né, se dizer espírita. E é muito bom hoje a gente poder estar aqui com a nossa casa aberta, porque é um dia muito especial para nós, né? Dia 18 de abril, como disse Washington, há 164 anos foi lançado o Livro dos Espíritos. E aí, eu quero ler só um trechinho aqui do final da capa aqui do Livro dos Espíritos, que é um trechinho aqui do que Herculano escreveu. Ó. Até a publicação dessa obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Né? Então, olha que palavras lindas de Herculano, realmente. Depois do surgimento da doutrina espírita, raiou mesmo, é uma outra, como disse Washington, uma outra visão que a gente passa a ter. É um outro ponto de vista. Né? E é claro que o espiritismo faz milagres, ele precisa que a gente tenha atitude, que a gente tenha coragem, porque... E aí fiquei pensando, eu escrevi algumas coisas aqui, e depois eu pensei
que tudo isso que eu vou falar aqui agora, Kardec teve que ter muito, né, para fazer esse trabalho grandioso da codificação. Coloquei aqui, ó, esse momento que a gente está vivendo requer de nós paciência, moderação, reflexão, bom senso, prudência, fé e confiança. Eu poderia escrever mais algumas tantas virtudes aqui. Aí fiquei pensando depois, olha como Kardec teve que ter todas essas virtudes aqui. Porque ele foi uma pessoa, ele foi um homem que teve como missão isso, trazer esses esclarecimentos dos espíritos. E como disse muito bem Washington, na época que Jesus veio, foi o espírito mais puro que já esteve aqui. Só que ele usou um método de parábolas, que foi um método aí pedagógico, porque a gente podia compreender ou começar a compreender essas máximas que falavam da vida futura, mas que ao longo desse tempo a gente ainda não entendeu muito bem, a gente ainda não conseguiu praticar. Então veio a doutrina espírita, né, com mais uma oportunidade que Deus nos enviou aí para poder entender um pouco mais, para a gente se aprofundar nisso. Então realmente é muito importante, né, essa data de hoje para nós, porque foi um trabalho maravilhoso e que a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado para estudar, porque requer mesmo dedicação da nossa parte, estudo, coragem, porque é necessário, né? A gente está no mundo material, passando por uma situação muito adversa, em que nós estamos sentindo realmente muitas aflições, muitas dores, muitas perdas, e em muitos momentos, mesmo nós perguntamos isso, meu Deus, parece que está tudo de ponta cabeça, parece que está tudo errado, parece que nada funciona. E aí, eu me lembrei muito do José Manuel, quando eu fui organizar essa palestra, quando ele falava, lembra onde que ele falava? Que às vezes ele pegava o livro dos Espíritos, ia lá para a questão número 1, o que é Deus? E cochilava lá, na cadeira de balanço, pensando nisso. Me veio ele claramente, sabe? Volta para Deus. Nós precisamos entender, ou pelo menos estudar, né? Então, me lembrei muito dele, eu acho que ele me inspirou para falar sobre isso, para primeiro falar de Deus. A gente precisa entender. Porque se a gente não compreende Deus, a sua justiça, a reencarnação, nada faz sentido. O que nós estamos vivendo é sem razão, né? E aí, eu vou lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde a gente tem que sempre pensar sobre ela, e a gente vai pensar muito, a gente vai analisar. E, né, não vai chegar ainda a muitas conclusões, mas vamos lá, ó. A primeira questão, o que Kardec quis saber? Qual foi a base, né? O que é Deus? E a resposta dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Uma inteligência suprema é supremo amor, é suprema bondade, é suprema misericórdia. Então, nós não estamos passando por dificuldades porque nós estamos sendo punidos. Não, tem uma razão de ser, né? E aí, continuando aqui a nossa análise, ó, a questão número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para tanto um sentido. A 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? É a resposta. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, ou seja, da divindade, então a verá e compreenderá. E aí vem o comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa
e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Né? Nós não somos capazes de entender a natureza íntima de Deus. Por quê? Porque nós não temos isso ainda. Nós não trabalhamos ainda, como disse muito bem o Washington, a gente se gaba muito, é muito bom a gente ter tecnologia, a gente ter avanço intelectual, só que o avanço moral também precisa acontecer. Como disse muito bem, são talentos, são oportunidades, são recursos materiais, espirituais, que a gente vai ganhando e adquirindo na nossa caminhada. E a gente precisa colocar isso para que a gente entenda que se tem um Deus que é inteligência suprema e que é infinito nas suas perfeições, não há nada que esteja errado. Somos nós que ainda não temos uma capacidade maior, não temos esse sentido moral para ver e compreender essa natureza ainda. E aí, a gente vai lá para Gênesis, que eu vou falar só de um atributo aqui, né? É no capítulo 2 da Gênesis, que fala sobre Deus, e aí tem lá o item que fala da natureza divina. Aí vai falar sobre todos os atributos de Deus, que é a suprema e soberana inteligência, que é eterno, que é imutável, que é material. Mas eu quero me ater a um só desses atributos aqui para que a gente reflita. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, assim como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça ou de sua bondade. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuísse ou anulasse. Um ente infinitamente bom não poderia conter a mínima parcela de maldade. Assim como um ser infinitamente mau não poderia ter a menor parcela de bondade. Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, pois então, não possuindo nenhuma de tais qualidades no grau máximo, não seria Deus. Todas as coisas seriam submetidas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Ele não poderia ser, então, infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade, sua solicitude, necessariamente se conclui que, não podendo ao mesmo tempo ser bom e mau, sem cessar de ser Deus, deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça. Pois se ele agisse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância ou em relação a uma só de suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. É muito bom que a gente compreenda isso aqui. Isso aqui é muito, muito importante. Porque se é soberanamente, ninguém pode ultrapassar. Então, a sua justiça, ela se faz, ela acontece para tudo e para todos. E aí, a gente vem cá para o Evangelho, no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos. Né? É um capítulo extenso, mas muito importante. Porque nenhum de nós, eu acredito que a maioria de nós tem momentos de muito desespero, de aflição, de desesperança, de angústia, porque a gente vê acontecer conosco e a gente olha para o lado, né, e vê tantas pessoas em tantas situações de desespero, de desesperança, sem compreender as coisas. E é preciso que a gente se esforce realmente para ter esse novo olhar e para ser um instrumento, para dar uma palavra a uma pessoa, um abraço, um acolhimento, né? Isso é tão importante. E está lá. Então, assim, acho importante ler, né, todo esse capítulo, mas eu separei só esse primeiro trechinho aqui para a gente refletir. Justiça das aflições. Somente na vida futura
podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo, ou seja, Jesus estaria nos enganando. O que não é, né, não é admissível a gente pensar isso. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Né? E como disse Washington, a gente olha para o outro, é tudo melhor, a gente se compara, a gente acha que a vida do outro é melhor. Né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, porque a gente se compara achando, fulano tem uma vida boa, fulano tem uma situação melhor do que eu. Mas a gente não sabe o que se passa com a pessoa no seu interior, o que se passa no seu núcleo familiar. A gente não tem como avaliar isso. É a nossa visão deturpada, né? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o que de cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Todo efeito tem uma causa. Então não há injustiça. Nós temos que entender o contexto que nós estamos. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E qual é a característica do nosso planeta? O mal prevalece aqui. Nós ainda temos muito mais imperfeições, ainda temos muito orgulho, muita vaidade, muito orgulho a ser trabalhado. E estamos nessa situação dessa pandemia, vendo tudo de uma forma diferente, vendo tanta dor, vendo tanta dificuldade das pessoas, mas não podemos nos esquecer de que nós estamos aqui com um propósito. Nós não estamos esquecidos, nós não estamos sendo punidos, castigados, não. Nós estamos tendo a oportunidade de ver as coisas de uma outra maneira. Então é muito importante a gente hoje estar aqui falando isso, nessa data, no dia 18 de abril. Porque é importante a gente entender isso. E a gente não fugir dessa compreensão de Deus, porque senão nós ficamos perdidos, desesperançados, achando que nada mais tem jeito. E não é assim, né? E aí, a gente continua aqui no Evangelho, e para falar um pouquinho sobre coisas que nós precisamos trabalhar, né? Que é a paciência, a obediência e a resignação, né? Então vamos lá, o que os Espíritos nos falam sobre isso? A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer
que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Muito mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Né? Então é muito importante, né, ouvir isso. A gente sabe que é difícil. Sim, é claro que é difícil. É um desafio esse momento que nós estamos vivendo. Né? Porque é um desafio pessoal e um desafio coletivo. Você vê que a gente está passando por isso, não está, como disse Washington, localizado. Não. Isso é mundial. É um desafio que todos nós, como humanidade, estamos enfrentando, estamos passando. Né? Então, a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa fé, essa confiança em Deus. Porque senão fica muito mais difícil. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Cada época, e eu acho muito interessante, porque toda vez que a gente vem dividir aqui o tempo, a gente não combina os temas, e é muito interessante como eles se combinam sempre. Né? O Washington falando ali da época, que a gente vive uma época da tecnologia, olha aqui que os espíritos nos dizem, ó. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhes aplicaremos o látego e lhes subteremos a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, olha que virtudes maravilhosas. E a gente não tem que trabalhar essas virtudes? De ser paciente, de ser resignado. Ser resignado não é ver as coisas acontecer e ficar ali prostrado, porque às vezes a gente fica. Em algumas situações, a gente fica prostrado, a gente vê tudo acontecer e a gente se sente incapaz. A gente acha que pode muito pouco, né? Quantas vezes a gente se pega, meu Deus, eu não faço nada, eu podia fazer mais. Mas se a gente parar para pensar, quando a gente ouve, né, uma pessoa, quando a gente sabe de uma pessoa que está em dificuldade, espíritos, como a gente tem visto aí, cometendo suicídio, como as pessoas estão deprimidas, como as pessoas estão com crises de ansiedade. Parar um instante, fazer uma prece, é fundamental. Nós não podemos, às vezes, agir e estar perto, e é difícil, às vezes, porque às vezes é um familiar nosso, e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como ajudar. Né? Porque, às vezes, numa situação dessa, a família também não sabe como agir com uma pessoa deprimida, que tenta um suicídio. É todo um núcleo familiar que está envolvido ali e que precisa de ajuda. Então, uma palavra, uma prece,
Isso dá um conforto. Isso é uma forma de auxiliar. Pegar um telefone, ligar para um amigo, deixar a pessoa falar, né? Isso é tão importante. Isso já era importante antes da pandemia. Agora, então, está mais ainda. É a gente estar solícito, é a gente ter empatia com a dor do outro. É fazer o que está ao nosso alcance. E muitas vezes a gente se sente frustrado, impotente. Meu Deus, eu não posso fazer nada. Como que eu vou ajudar essa pessoa? Mas nós podemos ajudar. A prece, quando é feita com o coração, com o sentimento, ajuda uma pessoa. E às vezes ela está com um pensamento de suicida, com um pensamento de que não vale mais a pena estar aqui, e ela ouve uma palavra, ela se sente vista, ela se sente ouvida, ela se sente abraçada. Isso é fundamental. Né? Falar com as pessoas sobre os atendimentos de psicologia, falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Tem pessoas lá 24 horas para ouvir. Olha, eu não sei às vezes o que falar, mas liga para essa pessoa, liga para esse lugar, porque você vai ser ouvido, você vai ser acolhido. Isso é muito importante, né? E a gente precisa ter essa confiança em Deus. Mesmo nós ainda sendo pequenininhos, sendo imperfeitos, os Espíritos já vieram apresentar um Deus de outra forma, para que a gente não tema a Deus, para que a gente ame a Deus, para que a gente, mesmo na nossa inferioridade, a gente já possa compreender um ser que nos ama, que tudo que ele fez, uma inteligência suprema, não pode ter criado nada para dar errado. E ele ia nos criar para dar errado. Para ver toda a sua obra, a sua criação dar errado? Claro que não. Nós vamos evoluindo à medida que nós também vamos fazendo a nossa parte. Nós estamos encarnando, viemos aqui, estamos aqui nessa oportunidade. E que a gente saiba aproveitar, que a gente use esse talento, cada um tem o seu. Através da palavra, através do seu trabalho, cada um tem o seu. Se a gente puder dar um pouquinho para o outro, e o outro vai se somando tudo isso. Nós estamos aqui juntos, vivendo nessa humanidade para evoluir, para crescer pessoalmente, mas para ajudar o outro também a crescer. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. E aí, eu quero terminar aqui com um poema que eu recebi, que eu achei muito interessante, e eu vou terminar aqui com ele. Faz bem, né? Música, poesia, arte salva. Então, só falta achar ele, não vou achar. Porque eu achei muito legal para a gente, né, ter um pouco mais de leveza, né, nesses dias. Onde está a poesia? É do Fabrício Carpinejar. Estou cansado da tristeza, de olhar o dia lindo, o céu azul, o sol brilhando e não achar que é meu. Até os pássaros têm mais esperança do que nós, beliscando a pedra para ver se é pão. Estou cansado da intolerância, da impaciência diante de pensamentos contrários, da execução sumária das aparências. Estou cansado da ausência da delicadeza, de como não nos comovemos mais com os sons da casa, da chaleira chiando e juntando as pessoas na cozinha, do clique no grampeador juntando papéis velhos, do rádio tocando uma música aleatória e juntando saudades. Estou cansado de me proteger e de me defender da própria sensibilidade. Estamos ilhados pela raiva no mesmo naufrágio, evitando que o outro se salve primeiro, dispersando os sinais de fumaças de quem pede ajuda. Que mundo é este que não para de omitir socorro? Em que mal nos acordamos e temos inimigos de desafetos inexplicáveis por uma questão de opinião? Opiniões mudam, caráter não. Não se pode atacar o caráter de alguém pela fragilidade das opiniões. Dê silêncio ao tempo para não cometer injustiças. O ódio é sério, só deveria acontecer depois de muitas chances. Onde está a poesia? De olhar os pés no fundo cristalino das palavras, de confiar primeiro, discutir em último caso. Será que ninguém pega um bebê no colo para esquecer as mágoas?
Será que ninguém deita a cabeça nas pernas de quem gosta para trocar de perspectiva? Será que não existem mais beijos e carícias no rosto para pequinar as aflições? Será que ninguém mais elege prioridades em sua vida? Não luta pelos seus objetivos, além das circunstâncias adversas? Venho sobrevivendo para poder ver os meus pais de 80 anos e os meus filhos adolescentes. Estamos separados há mais de um ano. Nada é mais importante para mim. Botei em minha cabeça que irei conseguir abraçá-los novamente. Não me distraio do caminho por qualquer notícia ruim. Ajo com cordialidade para chegar lá, para não ser tragado pelo medo e pelo ódio, para não desperdiçar a minha saúde emocional com aborrecimentos. Cuidar das nossas atitudes é tudo o que nos resta. Quando criança, lembro que o meu grande dilema na escola era entregar a redação para o professor sem as pontas da folha que haviam sido arrancadas do caderno. Eu limpava as sobras do espiral, despetalava uma por uma das arestas. Não alteraria minha nota, mas eu me sentia caprichando nos detalhes. Os detalhes são decisivos. Aquilo que não se vê, mas faz a maior diferença em nossa vontade de amar. Né? Eu achei muito bonito quando eu li, falei, é isso, onde está a poesia? Né? Onde está? É isso que a gente precisa resgatar, para a gente se sentir firme, para a gente se sentir corajoso, para enfrentar tudo isso. Um grande abraço, fico muito feliz por estar aqui essa noite e que a gente possa aproveitar essas oportunidades para crescer e para seguir em frente. Boa noite a todos.